Oi, boa tarde, tudo bem? Eu vou estar aqui estudando a lição Compreendendo o Sacrifício. A lição da escola sabatina. O verso para memorizar: e cantava um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque todo foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de cada tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. Aí nós temos aqui, quando Jesus foi em sua direção, João Batista declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29, uma referência inconfundível à ideia dos sacrifícios que apontavam para a morte substitutiva de Cristo em favor da humanidade. Na Bíblia não podemos fugir do tema do sacrifício animal. Ele corre como um fio escarlate pelas páginas sagradas e desempenha um papel central na grande cena do Apocalipse, e João é levado até a sala do trono. Aí nós observamos aqui o título desta lição, Compreendendo o Sacrifício, e João Batista aponta o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui nós vemos esta cena muito grande, quando João é levado à sala do trono de Deus, lá no Apocalipse, quando ele recebe a revelação, Apocalipse capítulo 4, e o versículo 5. Vamos ler aqui. João tem essa visão extasiante, essa visão maravilhosa do trono de Deus. Ele contempla aí o Cordeiro, Apocalipse 4, 5. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos, e vi assentados sobre eles 24 anciãos vestidos de branco e com coroa de ouro sobre a cabeça. Muito lindo, muito top. Os 24 anciãos representam os 12 patriarcas da tribo de Israel e os 12 apóstolos, simbolizando desse modo a cifra completa e a unidade de todos os salvos de todas as eras. Há outros estudiosos cristãos que entendem que essa é uma representação dos anjos que servem a Deus no governo do universo. É muito interessante, muito lindo nós vermos aqui João, quando ele tem esta visão sobre o trono de Deus, a visão da majestade divina, quando ele contempla o trono de Deus. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe aqui, eu te mostrarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu. Ele teve um arrebatamento, ele foi arrebatado em espírito, e ali ele viu a glória de Deus, ele viu o trono, algo muito especial, algo magnífico. Aí nesta semana os temas são ligados aos sacrifícios do Antigo Testamento, que aumentam nossa compreensão do Cordeiro que foi morto. O protagonista aí do Apocalipse capítulo 4 e 5, mostrando os seres celestiais reconhecendo que ele é digno, quando ninguém mais, e a sua dignidade revela que Deus fez por meio dos sacrifícios. Aqui nós observamos que os sacrifícios do Velho Testamento foram sacrifícios temporários,
foram sacrifícios que apontavam o Cordeiro de Deus. Os sacrifícios do Velho Testamento... Oi, Mário, tudo bem? Os sacrifícios do Velho Testamento, eles eram símbolos. E a dignidade de Cristo revela o amor infinito do Senhor, que fez o sacrifício supremo. Um ato que levará os seres humanos e as criaturas inteligentes do universo a se maravilharem por sua eternidade. Boa tarde, Mário, tudo bem? E o sacrifício de Cristo foi um sacrifício eterno, um sacrifício perfeito. É o que nós iremos estudar amanhã na Escola Sabatina. Eu sempre estou indo lá na Igreja Adventista, aos sábados, aprendendo mais e mais, aperfeiçoando aquilo que nós já conhecemos, né? Aí temos aqui sacrifícios inúteis. Às vezes podemos aprender bastante ao comparar duas ideias diferentes. Por exemplo, quando podemos compreender melhor o significado do sacrifício ao estudar sobre ocasiões em que Deus rejeitou os sacrifícios do seu povo. Aqui vamos ler aqui Isaías capítulo 1, versículo 2 ao versículo 5. Isaías capítulo 1, Isaías está no Velho Testamento. Se você está aí, quiser me acompanhar com a sua Bíblia, você pode me acompanhar. Isaías capítulo 1, versículo 2 ao 15. Diz o seguinte, não vou ler tudo. Ouvi, ó céus, presta atenção, ó terra, eis que assim diz Yahvé, o Senhor. Criei filhos e os fiz desenvolver. Todavia eles se revoltaram contra a minha pessoa. O boi conhece o seu dono e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. O povo estava em uma grande desobediência. O povo não queria obedecer a Deus, como sempre, né? A desobediência é muito grande. Aí o Senhor está dizendo assim: ah, que tristeza, nação pecadora, povo carregado de malignidade, raça de perversos e filhos que amam a corrupção. Eis que abandonaram o Eterno, desprezaram o Santíssimo de Israel e afastaram-se do Senhor. Estavam totalmente vivendo um momento de apostasia espiritual. Eles estavam se afastando de Deus, se rebelando contra o Senhor. Aí aqui nesse capítulo, capítulo 1 de Isaías, de 2 ao 15, quando nós lemos, no versículo 11, indaga o Senhor: que me importam os vossos inúmeros sacrifícios, para que me tragam tanto holocaustos? Eis que eu estou farto de sacrifícios queimados de carneiros e de gorduras de novilhos cevados. Deus não estava mais aceitando o sacrifício do povo. Por quê? Porque o povo estava em desobediência. Não adianta eu fazer tantos sacrifícios, não adianta eu levar altas somas de dinheiro, altos dízimos para a igreja, se a minha vida espiritual ela está em rebeldia. Aí aqui a palavra está dizendo: olha, eu não recebo os vossos sacrifícios. Que me importa os vossos sacrifícios? Vocês estão me desobedecendo e ainda assim estão trazendo oferendas, estão trazendo sacrifícios a mim. Vocês precisam buscar viver uma vida correta, uma vida direita diante da minha presença. É isso que o profeta Isaías está dizendo. Aí nós temos aqui, comparando esses versículos, que lições importantes sobre os sacrifícios são ensinados nesses textos. Isaías capítulo 5, Salmo capítulo 5. Essa trágica situação não foi a primeira em que Deus rejeitou sacrifícios. Algo semelhante aconteceu no início na história da salvação, quando ele aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou de Caim, porque aí, o que é que nós observamos? Abel ofereceu algo de todo o seu coração, mas já Caim, o sacrifício foi diferente. E esse episódio nos dá mais uma oportunidade
de comparar sacrifícios aceitáveis com sacrifícios inaceitáveis. Isto é, nós precisamos ver como é que nós estamos servindo a Deus, como que nós estamos fazendo na obra de Deus, para que Deus ele possa se agradar da nossa conduta, se agradar daquilo que nós estamos fazendo. É o que nós estudamos nesta lição sobre compreendendo o sacrifício. A atitude da autossuficiência domina o mundo. Caim desejava viver da maneira como quisesse e apresentar a Deus um mero ritual com base em suas preferências. O que é que acontece, pessoal? Muitas pessoas, elas pensam que podem fazer barganha com Deus. Aí podem levar sua oferta de 10 mil reais, de R$1.000, de R$3.000, fazer a sua fogueira santa, o seu sacrifício, e não ter uma mudança de vida. Não adianta, gente. Nós precisamos, na realidade, mudar o nosso coração, mudar a nossa forma de servir a Deus, amando a Deus em primeiro lugar, obedecendo os seus mandamentos, obedecendo a sua palavra. Aí eu vivo uma vida toda cheia de pecado, de promiscuidade, e depois eu vou cultuar a Deus. Que culto é esse? Que tipo de... Desculpe, porque a minha garganta, o ventilador está bem assim na minha frente. Que culto é esse que nós estamos oferecendo ao nosso Deus? Abel, por outro lado, ofereceu o sacrifício que Deus havia pedido, expressando confiança na promessa do Messias vindouro, e um cordeiro que apontava para a salvação que Cristo efetuaria no Calvário. Gênesis capítulo 3, o versículo 1, vamos ler aqui. Eu estou com duas Bíblias aqui de estudo. Gênesis capítulo 3, e o versículo versículo 15. Gênesis capítulo 3, e o versículo 15, que diz o seguinte: Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aqui Gênesis 3,15, o que é que nós observamos? Nós observamos a promessa realmente de um cordeiro que o Senhor, Jesus mesmo. Everton, boa tarde, tudo bem? Eu estou bem, meu querido, e você? Até que enfim você entrou aí na minha live, né? Você é de São Paulo. Então, queridos, o que é que nós precisamos? Nós temos aí esse cordeiro pascal, esse cordeiro apresentado aí neste versículo, e nós vemos este sacrifício aí sendo efetuado, um cordeiro que apontava para a salvação. E Abel entendeu os grandes princípios da redenção, viu-se como um pecador e viu que o pecado e sua pena de morte o separaram da comunhão com Deus. Levou a vítima morta, a vida sacrificada, reconhecendo assim as reivindicações da lei que fora transgredida. Por meio do sangue derramado, olhava para o futuro sacrifício, Cristo morrendo na cruz do Calvário, e confiando na expiação que ali foi feita, tinha o testemunho de que era justo e de que a sua oferta seria aceita. A sua oferta foi aceita. Aqui nos diz Ellen White em Patriarcas e Profetas, página 48. Então vejam que Abel, ele ofereceu aí um sacrifício ao Senhor, um sacrifício aceitável. E o problema não é o tipo de oferta, é como nós ofertamos, como está o nosso coração, como nós oferecemos a Deus, como oferecemos a Deus o nosso culto, é o que acontece na nossa vida. Portanto, queridos, o que é que eu preciso entender? Que Deus, ele quer o melhor do nosso coração. E Gênesis capítulo 4,
E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terras. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe, observe aqui que fala, trouxe uma oferta. Ele não levou a oferta. E Abel, ele trouxe o quê? 2 primogênitos das suas ovelhas. E atentou o Senhor para a oferta de Abel. Abel levou algo específico, 2 primogênitos. Ele levou realmente uma oferta que foi aceitável diante da presença de Deus. Ok, vou estar orando, que Deus te abençoe. O sangue de touros e de bodes. Vamos falar aqui sobre sangue de touros e de bodes. Alguns criticam os sacrifícios, alegando que eram cruéis e, em certo sentido, injustos. No entanto, a intenção é exatamente essa. A morte de Cristo foi cruel, severa, injusto. O inocente morreu pelos culpados. Isso era necessário para solucionar o problema do pecado. E esses sacrifícios apontavam a morte de Cristo. Quando nós vamos para a antiga aliança, nós vamos observar que sacrifícios eram oferecidos todos os dias. E aqueles sacrifícios simbolizavam já a morte de Jesus na nova aliança. Sangue de touros e de bodes não resolveram a situação. E, portanto, foi necessário a morte do próprio Cristo para a expiação dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados, para a nossa redenção. Aí o que Hebreus 10, 3 a 10 nos ensina sobre os sacrifícios que o povo de Deus oferecia na época do Velho Testamento. Vamos ver aqui Hebreus capítulo 10, o que é que fala sobre esses sacrifícios. Hebreus já está no Novo Testamento e nós observamos aí como está tão esclarecido, tão bem explicado, aí Hebreus capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 10. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tirem pecado. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aí está falando sobre Jesus. Como assim diz: sacrifício, oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaste, os quais te oferecem segundo a lei. Esses sacrifícios, eles tinham muitos rituais que eram oferecidos segundo a lei. Então disse eu: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Logo, a antiga aliança, ela era imperfeita. Aí vem a segunda aliança, a nova aliança com Jesus, que é uma aliança perfeita. E diz assim: e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar o pecado. Simplesmente aplacava a ira de Deus, mas não tirava o pecado. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei nos seus entendimentos.
Então vocês observem, agora na nova aliança, o que é que nós temos? Nós temos a lei de Deus em nossos corações, a lei de Deus em nossas vidas. Não é necessário mais sacrifício, não é necessário mais você pagar promessa, pagar voto para a tua salvação, porque a salvação, ela foi efetuada através do sacrifício de Jesus. Os animais eram símbolos que apontavam para o sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus. Os sacrifícios, na realidade, eram atos de fé que proporcionavam aos pecadores uma forma concreta de expressar a fé na obra do Messias, na obra vindoura. Consideramos estes símbolos como tipos que foram cumpridos por um antítipo, que é a realidade. E alguns descrevem os sacrifícios como mini profecias sobre a morte de Jesus. Logo, os sacrifícios do Velho Testamento, eles eram metáforas, eram simbologias, tipificando a Cristo na nova aliança. E os rituais ligados aos sacrifícios eram como pagamento por uma viagem. Quando compramos uma passagem de ônibus, trem ou avião, não fazemos imediatamente a viagem pelo qual pagamos. Em vez disso, recebemos uma passagem ou cartão de embarque, que é uma espécie de garantia, representação da jornada que está por vir. Podemos segurar aquele pedaço de papel e o quanto quisermos, mas ele não nos levará a destino algum. Mas quando embarcamos na jornada, começaremos a receber aquilo pelo qual pagamos, e a passagem do papel se torna desnecessária. Por quê? Porque aí já estamos no trem, já estamos no navio, já estamos dentro do avião, não é? E vamos viajar com segurança. Aquele papel, aquela passagem, simplesmente ela é um símbolo representativo que eu comprei, que eu tenho direito à viagem. E algo semelhante ocorreu com os animais oferecidos em sacrifício. Eles tinham, na realidade, um papel importante, mas uma vez que o sacrifício real foi feito, eles perderam todo o sentido. Portanto, meu lindo, minha linda, meu querido, minha querida, eu não necessito mais pagar nenhum sacrifício pela minha salvação, porque a salvação, ela foi preço de sangue, foi paga por Jesus. E os sacrifícios do Antigo Testamento realmente apontavam, como João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O véu do santuário se rasgou em duas partes quando Jesus ele morreu, quando Jesus ele deu o seu último brado. Aquele véu rasgado em duas partes significava o quê? Que agora a entrada estava livre. Antes apenas o sumo sacerdote podia entrar, mas agora todos nós somos sacerdotes nesta nova geração, nesta nova aliança. Vós sois a geração eleita. Pedro falou isso. Povo adquirido, né? Com o objetivo de anunciarmos as boas novas de salvação. Todo o sistema sacrificial, o exemplo e os rituais apontavam para a morte de Cristo. Uma vez que Deus cumpriu a sua promessa na cruz e ressuscitou, vencendo a morte, esses tipos de sacrifícios são, portanto, desnecessários. E na cruz do Calvário, Cristo, ele conquistou a vitória, a redenção, a expiação dos nossos pecados. Bênçãos multiformes começam então a acontecer na vida daqueles que obedecem ao Senhor. Logo, eu não preciso pagar pela bênção, eu não preciso comprar a minha bênção. Eu vou dar 3 mil reais porque eu quero receber uma cura. Gente, o que acontece é de graça. Jesus na cruz do Calvário já levou as nossas enfermidades, as nossas doenças. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
O Cordeiro Pascal, o Apocalipse se refere a Cristo como Cordeiro cerca de 30 vezes, desde o início do plano da salvação. O plano de Deus usou um Cordeiro como símbolo do Messias vindouro. Já estava no plano de Deus o sacrifício de Jesus. E Apocalipse fala o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Abel ofereceu as primeiras crias do seu rebanho. E antes de partirem do Egito para a terra prometida, os israelitas foram instruídos a resgatar cada primogênito, pessoa ou animal, com um cordeiro de 1 ano. Observem que tudo isso apontavam o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que a Bíblia ensina sobre Jesus como sacrifício da Páscoa? O que essa verdade significa para nós? Décadas após a morte de Cristo, Pedro ele refletia sobre a redenção. Não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua vã maneira de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. 1 Pedro 1,18. Então ô Luiz, tudo jóia, querido? Então vejam, não foi, aqui está dizendo, deixa eu ver aqui, não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro. A nossa salvação foi comprada com o sangue de Jesus. Até alguém diz assim, aquele que não é dizimista não será salvo porque é ladrão. Gente, o sacrifício de Jesus foi pago na cruz do Calvário, não com dízimo, nem com ofertas, nem com sacrifícios, mas com o precioso sangue de Jesus. É somente você abrir o teu coração e deixar Cristo entrar na tua vida. Jesus foi o único ser humano cuja vida satisfez plenamente e perfeitamente a santidade de Deus. Todos os outros seres humanos pecaram, e nossa vida pecaminosa literalmente conta com muitas mentiras. Nós temos em nossa natureza, a natureza pecaminosa, de rebeldia, de desobediência, mas Jesus, no entanto, tornou-se o último Adão. 1 Coríntios 15:45, onde falhamos, ele foi perfeito. Em sua humanidade, ele era tudo o que a raça humana deveria ser. Ele refletia a glória de Deus, e ele veio sem pecado para resgatar a nossa vida, para nos perdoar. Vamos então tomar posse daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. A minha redenção, a tua redenção. Jesus foi crucificado na festa da Páscoa, reforçando que ele é o Cordeiro antítipo. E em João 18, 19 e 20, Cristo disse que falava francamente sobre seus ensinos. De forma paralela, os filhos de Israel foram instruídos a escolher para a Páscoa um cordeiro sem defeito. E isso já era prenúncio, isso já era anúncio. E guardá-lo colocando à vista de todos durante os dias que antecediam o sacrifício. E quando o sumo sacerdote ele questionou Jesus sobre os seus ensinos, ele mencionou que estivera à vista de todos no templo, para que o considerassem. Sua vida, suas obras, seus ensinos, tudo revelava que ele realmente era o Cordeiro de Deus. E Jesus estava ensinando todos os dias, mostrando para as pessoas que ele era realmente o Salvador da humanidade. Aí Jesus está no templo. A história da salvação envolve duas realidades:
que à primeira vista parecem contraditórias. Deus quer restaurar a comunhão que tínhamos com Ele e anseia estar próximo de nós. No entanto, trazer pecadores à sua presença os leva à contradição. Davi disse: tu não és um Deus que tenhas prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Mas ele também disse: eu, porém, pelo teu grande amor leal, entrarei na tua casa com temor e me inclinarei em direção ao teu santo templo. O grande amor de Deus, a grande misericórdia de Deus fez com que a história da salvação se cumprisse, que o plano da salvação se cumprisse para toda a humanidade. Aí nós vemos aqui em Ageu 2, 7 a 9, enquanto o segundo templo estava sendo construído, o profeta Ageu fez uma promessa surpreendente: o novo templo seria mais glorioso do que o anterior. O que essa profecia queria dizer? Gente, é magnífico, é fenomenal quando nós estudamos a palavra de Deus. Quando Salomão ele dedicou o primeiro templo, a glória do Senhor, a Shekinah do Senhor invadiu aquela casa, invadiu aquele momento. A presença de Deus que acompanhou Israel a caminho de Canaã encheu o templo e os sacerdotes não podiam permanecer em pé. A glória do Senhor era tão grande que aqueles que estavam ministrando foram cheios da Shekinah de Deus, foram cheios da glória do Senhor. Quando o segundo templo foi dedicado, a Arca da Aliança, que representava o trono de Deus, não estava ali, pois alguns homens fiéis, aflitos com os pecadores da nação, o haviam escondido antes da destruição da cidade. Aí nós podemos ver isso aqui no livro de Ellen White, a história da redenção, capítulo 24. E desta vez a presença de Deus não encheu o templo. Foi triste, como a profecia de Ageu se cumpriu. Foi no segundo templo que Jesus, Deus encarnado, apareceu na Páscoa em carne e osso. O próprio Deus saiu de trás do véu para se tornar um de nós e se unir a nós neste mundo fragilizado. Como filho do homem, agora era também o filho de... Como filho de Deus, agora também era o filho do homem. Podíamos ver seu rosto, ouvir sua voz, aleluia, e testificarmos sobre ele. E aí nós vemos o que? A glória do segundo templo, a glória da segunda aliança, que é o Verbo encarnado, Jesus, o Filho do homem, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em vez de simplesmente nos chamar para nos aproximarmos dele, Deus veio em nossa direção. Ele desceu pessoalmente até nós. Não é de admirar que essas declarações sobre Jesus: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. A glória do segundo templo, a presença do Cristo morto, ressuscitado, redivivo, que está à destra de Deus, intercedendo por nós. Ele foi e nos enviou o seu Espírito, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pense no que significa: o Criador do universo condescendeu não apenas em viver entre nós, mas morrer por nós. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Portanto, a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira casa, porque criaste todas as coisas. Aí nós vemos aqui, em poucas ocasiões, profetas foram levados tão perto de Deus em visão para que visse o seu trono. Ezequiel, ele viu esse trono acima do firmamento. Isaías visitou o templo celestial para vê-lo. Em uma das descrições mais detalhadas que temos, João foi levado ao trono em visão. E os rituais do santuário, que funcionavam como tipos, indicavam que
havia apenas um caminho pelo qual a humanidade poderia entrar na presença de Deus: o sangue de Jesus, o novo e vivo caminho. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito embora os profetas tiveram visões, tiveram revelações do próprio Cristo, do sacrifício do próprio Cristo, mas nós observamos que o livro de Apocalipse fala o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E Isaías capítulo 6, versículo 1 ao versículo 5, quando fala sobre Isaías que estava ali contemplando a glória do Senhor. Quais são as semelhanças com estas visões de Apocalipse 4? A primeira coisa que ocorreu é que os seres celestiais destacaram a santidade de Deus. Nós vemos ali do capítulo 6 de Isaías, os seres celestiais exaltando, proclamando: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A cena de Isaías é impressionante. O templo estava cheio de fumaça e os umbrais das portas balançavam enquanto os serafins proclamavam a santidade de Deus. E na visão de João, querubins fizeram o mesmo: Santo, Santo, Santo. As quatro criaturas viventes são chamadas de querubins. Cada um desses profetas viu uma cena deslumbrante da glória de Deus, uma cena extasiante da glória do Senhor. Em seguida nós vemos a reação do profeta Isaías, que reconheceu que era um homem de lábios impuros. Quando nós vemos a glória de Deus, quando nós vemos a santidade de Deus, nós nos tornamos miseráveis pecadores. Porém, a boa notícia é que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E aqui nós vemos, e João chorou diante da verdade de que não havia ninguém digno para abrir o livro. Quando vemos a dignidade de Deus, compreendemos a nossa situação humana. Somos totalmente indignos e precisamos de Cristo como o nosso Senhor, como o nosso Redentor. Satanás acusa Deus de ser arbitrário, egoísta e severo. No entanto, um breve momento na sala do trono de Deus expõe as mentiras de tais inimigos. Somente quando vemos Cristo como o Cordeiro que foi morto, podemos ver o Pai como Ele realmente é. É reconfortante saber que ao ver Jesus, vemos com o Pai. A maior revelação do caráter de Deus é vista através da morte de Jesus Cristo. O Cordeiro perfeito, o Cordeiro imaculado, que não tinha defeito, mas que ofereceu-se. Ele deu a sua vida por nós. A cruz nos revela duas verdades, nos diz aqui a lição. Deus nos ama a ponto de sacrificar por nós. Segunda verdade, a cruz deve nos mostrar que somos realmente pecadores e caídos, de tal maneira que somente por meio da cruz nós poderíamos ser salvos. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus, o Cordeiro de Deus, ele entregou-se por nós, entregou a sua vida. É a lição que nós iremos estudar amanhã na escola sabatina, compreendendo o sacrifício. E como estudo adicional, nós temos aqui: Cristo é o único digno de obter e garantir a nossa salvação. Portanto, meus queridos, não adianta mais sacrifícios. Não adianta campanhas e campanhas para a salvação, porque a salvação já foi providenciada na cruz do Calvário. Sua vida foi a única, sem pecado, que satisfez plenamente a glória de Deus.
Ele é o Cordeiro imaculado e está à frente da raça humana como nossa garantia eterna. Ao mesmo tempo, ele tomou sobre si a nossa culpa, satisfazendo o juízo que é a resposta de Deus ao pecado. Quando João testemunhou a cena extraordinária de seres celestiais ao redor do trono, foi instruído a parar de chorar, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e desatar os selos. O pecado é terrível e o ser humano é pecaminoso, a tal ponto que somente a morte de Jesus seria suficiente para resolver o problema do pecado. Se houvesse outra maneira de nos salvar sem violar os princípios do seu governo, Deus teria feito. A transgressão da lei de Deus exigia justamente a vida do pecador. Em todo o universo havia apenas um ser que, em favor do homem, poderia satisfazer suas reivindicações. Visto que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente um ser igual a ele poderia fazer expiação por sua transgressão. Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir da maldição da lei o ser humano decaído. Cristo tomaria sobre si a culpa e a humilhação do pecado. Pecado tão ofensivo para um Deus santo que separaria o Pai e o Filho. Cristo atingiria as profundezas da miséria para resgatar a raça que fora arruinada. Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 39. Então vejam bem, somente o Senhor Jesus, somente Cristo resolveu o problema do meu pecado e do teu pecado. Repetindo, João 3,16, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, que nós iremos estudar amanhã de manhã na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu estou indo lá cada sábado estudando com eles, compreendendo o sacrifício. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Eu louvo a Deus nesta tarde, eu louvo ao Senhor por você que me acompanhou aí, que esteve comigo, vendo aí esta lição maravilhosa. E não foi com sangue de animais, né, que a salvação aconteceu. Apenas era uma simbologia, apenas era um antítipo, mas foi pelo sangue do Cordeiro. E o Senhor nos comprou, nações, tribos, raças e línguas, diante da presença do Senhor. Somos salvos pelo Senhor. E como escaparemos nós, né, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Salvação esta providenciada na cruz do Calvário. Eu louvo a Deus nesta tarde, eu louvo a Deus neste momento, pela minha vida, pela tua vida. E terminando aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E nós louvamos a Deus, né? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Que nesta tarde você possa entregar a tua vida ao Senhor, possas entregar o teu coração a Cristo, entregando-te de corpo, alma e espírito,
E repetindo, você não precisa pagar nada para a tua salvação. Todo sacrifício será em vão. O que eu preciso agora é entregar o meu coração, entregar a minha vida, deixar Deus operar na minha vida de uma forma toda especial. Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Eu te louvo, ó Deus, eu te agradeço pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia, pela tua grande compaixão. Eu peço a ti, ó Deus, aleluia, que tu possas escrever o nome desta pessoa que te aceita como Senhor e como Salvador no livro da vida do Cordeiro, em nome de Jesus.